O solo treme sob o paso das legiões. O sol cae sobre escudos dourados e lanças alinadas. Os estandartes romanos tremem em silêncio. E entre os soldados, uma figura distinta caminha em formação. Não é um homem, não é um cavalo, é um cachorro. Mas não qualquer cachorro. É uma criatura de guerra, enorme, musculosa, com pelagem escura, um focinho largo e olhos que não piscam. Ele usa armadura, tem presas e não late, porque não precisa intimidar com som. Sua presença já diz tudo, está treinado para matar. Seu nome foi temido, respeitado, e com o tempo, esquecido, Canis Pugnax, o cão de combate do Império Romano, um soldado de 4 patas que marchou, vigiou, lutou e morreu ao lado dos homens. Foi gladiador nas arenas, guarda nas legiões, executor nas punições, um animal cuja história foi apagada de muitos livros, mas não da memória da verdadeira história. Porque Roma não dominou o mundo apenas com exércitos humanos, mas também com criaturas como ele, disciplinadas, selvagens e fiéis até o último suspiro. Fique comigo, porque hoje você vai descobrir uma história que Roma não escreveu em suas colunas, nem cantou em seus poemas, mas que ainda respira sob a poeira de seus campos de batalha. Esta é a história do Canis Pugnax. Antes de Roma ter exércitos, antes de construir suas estradas, seus aquedutos e seus impérios, já existia um cachorro lendário que acompanhava os homens na guerra, na caça e na proteção. Estamos falando do molosso grego, uma das raças mais antigas e poderosas do mundo antigo. Originário da Épiro, uma região montanhosa do norte da Grécia, o molosso era utilizado pelos pastores para proteger seus rebanhos de lobos e bandidos, mas não era um simples cachorro de guarda. Era enorme, musculoso, com uma cabeça larga e uma mandíbula capaz de quebrar ossos. Um cachorro com espírito de guerreiro. Os gregos o reverenciavam. Filósofos, poetas e generais o mencionavam com respeito. Alexandre o Grande, inclusive dizia que marchava com molossos ao lado de seu exército, considerando-os tão valiosos quanto seus homens. Quando Roma entrou em contato com essa cultura, como sempre fazia, não copiou apenas seus templos e deuses, também levou seus cães, e assim começou a transformação. Roma não se contentou com o molosso original. Ela o cruzou com raças locais, tornou-o mais obediente, mais resistente, mais funcional para as necessidades do império. Assim nasceu o Canis Pugnax, literalmente o cão de combate, uma nova classe de cachorro, robusto, pesando entre 45 e 55 quilos, com ombros largos, mandíbula forte, peito profundo e um olhar que não vacilava, com pelagem escura para se fundir com a noite, com passos ágeis, mas pesados, com uma mente serena até ouvir uma ordem. Esse cachorro não era apenas um animal útil. Ele era um símbolo da nova ordem romana, obediência total, força sem remorso, lealdade absoluta. E, assim como os legionários, estava disposto a matar ou morrer por Roma. Sua criação não foi acidental, foi uma decisão militar, cultural e política. O Canis Pugnax não nasceu como um animal de estimação, nasceu como uma arma. Estava prestes a encontrar seu lugar, tanto nos jogos sangrentos do circo, quanto nos campos de batalha, empoeirados do império mais poderoso da antiguidade. Roma foi muitas coisas, engenheira do mundo, mestre da ordem, conquistadora implacável. Mas se algo a caracterizou, foi sua capacidade de aprender como os outros. No início, o uso de cães na guerra não era uma parte central de sua doutrina militar. Roma preferia suas legiões bem formadas, sua pilum de aço, sua disciplina humana. Mas essa visão começou a mudar quando seus soldados começaram a se deparar com culturas que já usavam cães como armas de guerra.
nas campañas contra os gauleses, celtas, germánicos e británicos, os romanos enfrentaron não apenas guerreiros selvagens, mas bestas treinadas para matar. Cães que não fugiam ao ver um escudo, que atacavam sem medo das lanças, e que mesmo quando seus donos caíam, continuavam defendendo as fortalezas como se entendessem a causa. Um caso documentado ocorreu durante as guerras contra os samnitas, no século IV. Os romanos relatam que mesmo depois de capturar as aldeias, os cães defendiam os restos de seus donos, como uma fúria enlouquecida. Tiveram que matar cada deles antes de tomar as posições. Mais tarde, durante as campanhas de Júlio César na Gália e na incursão na Bretanha, os romanos encontraram novamente esse tipo de resistência canina. Dessa vez, na forma de cães enormes, treinados para atacar formações e semear o caos na infantaria. Foi aí que algo mudou. Roma compreendeu o valor tático do cachorro no combate. Se seus inimigos usavam essas criaturas com eficácia, por que não aperfeiçoar a fórmula sob o padrão romano? Assim nasceu a decisão estratégica de incorporar o canis pugnax ao aparato militar, não apenas como uma ferramenta dissuasiva ou besta de vigilância, mas como uma unidade operacional real. Pela primeira vez, o cachorro não era apenas um símbolo de proteção ou espetáculo, era uma extensão da legião. E nas guerras que viriam, essa decisão faria a diferença em mais de uma ocasião. Os soldados romanos viviam em constante movimento. Marchavam dia e noite, armados, carregados, atravessando montanhas, pântanos, desertos e terras inimigas. Mas cada vez que paravam, construíam uma fortaleza. Essas fortalezas temporárias eram chamadas de castra e eram muito mais do que um acampamento. Era uma casa móvel do Império. Dentro desses castra, o canis pugnax não era apenas um enfeite, era uma ferramenta vital de sobrevivência. À noite, enquanto os legionários dormiam com o suor ainda na testa, esses cães patrulhavam os perímetros, detectavam sons, farejavam na escuridão e alertavam sem latir, simplesmente tensionando o corpo ou emitindo um rosnado baixo. Em muitos casos, éramos primeiros a detectar um espião ou um assassino. Mas não bastava ser feroz. O canis pugnax precisava ser disciplinado, tático, quase humano. Aprende a reconhecer os cheiros dos soldados de sua unidade. Era treinado para obedecer a comandos específicos de voz, ignorar quem não tivesse autoridade e não atacar visitantes diplomáticos, civis aliados ou novos recrutas. Além disso, nem todos os momentos eram de batalha. Durante as marchas diárias, o canis pugnax acompanhava os legionários, trotando entre os carros, atento a qualquer mudança. Quando chegavam ao terreno e os soldados começavam a construir as muralhas do novo castrum, os cães vigiavam as bordas expostas, onde ainda não havia defesas, porque aquele era o momento mais perigoso. Os legionários estavam cansados, desarmados, cavando, levantando estruturas. Se um inimigo atacasse nesse momento preciso, os primeiros a enfrentar o caos seriam os cães, e eles nunca falhavam. Eles também protegiam os prisioneiros, impediam fugas noturnas, e se algum prisioneiro conseguisse escapar, eram os canis pugnax que seguiam sua trilha por quilômetros de floresta. Nesse contexto, o cachorro se tornou mais do que uma ferramenta militar. Se tornou um irmão, um sentinela, um igual. Não era raro ver soldados compartilhando sua ração como cão. Nem era raro que eles dormissem abraçados a ele durante o inverno, e quando caíam em batalha, havia cães que se recusavam a abandonar seus corpos. A lealdade de um legionário era famosa, mas a lealdade do canis pugnax era absoluta. O Coliseu. 50.000 vozes retumbam como um trovão sobre a pedra. Não há espaço para o silêncio, não há lugar para a piedade. Sob o sol escaldante e os olhares ansiosos de senadores, patrícios, mercadores e escravos, as portas do inferno se abrem, e delas não sai um leão, nem um gladiador, nem um prisioneiro. Sai um cão,
un canis pugnax, con mandíbulas grosas, pele preta como óleo, ollos en medo e músculos tensos como os de un legionario. Non precisa de apresentación, a multidão já conhece seu nome, porque na Roma dos espetáculos sangrentos, o canis pugnax era estrela e carrasco. Os jogos non eram apenas duelos de homens. Roma também exigia sangue de animais, tigres, ursos, crocodilos e sim, cães. Organizaban lutas entre eles, os lançaban contra touros, contra leões ou até mesmo contra homens desarmados, prisioneiros, desertores, escravos. O povo queria ver o espetáculo, e o canis pugnax dava isso a eles, mas não era tratado como uma simples besta. Os melhores exemplares eram cuidados como campeões. Eles eram alimentados com carne selecionada. Foram treinados com rigor, mas com precisão. E sua reputação podia elevar ou arruinar o nome de seu dono. Havia cães tão famosos que o povo gritava seus nomes antes de cada combate. E quando morriam na arena, alguns eram despedidos com tanto respeito quanto um gladiador humano. Sua presença impunha medo, não apenas pela sua força, mas porque representava o que Roma valorizava acima de tudo: obediência, brutalidade e honra. Eles também eram usados em execuções públicas. Quando um prisioneiro era condenado a morrer devorado, os canis pugnax eram escolhidos se quisessem que a execução fosse rápida, precisa e aterrorizante. Mas o espetáculo não era a única coisa que eles faziam. Essas feras que rugiam sob o aplauso do Coliseu também marchavam para a guerra, porque para Roma o útil e o letal sempre podia ter um duplo propósito. A história oficial raramente menciona os canis pugnax nas batalhas, mas isso não significa que eles não estavam lá. Significa que, como muitos heróis silenciosos, cumpriram seu dever sem pedir lembrança. Ainda assim, há rastros, breves menções, gravadas em pedra, e monumentos que revelam sua presença com a mesma certeza do cheiro de ferro e sangue no ar. Durante as campanhas de Júlio César na Gália, é documentado que suas tropas enfrentaram cães defensores de aldeias gaulesas, treinados para lutar até a morte. Essa experiência foi tão impactante que César ordenou a captura e a criação de alguns exemplares para observar seu comportamento e avaliar seu possível uso militar. Na fronteira do norte, as legiões estacionadas na Britânia, Germânia e Trácia eram as mais propensas a usar cães em funções ativas de combate. Isso foi registrado por autores como Tácito e Estrabão, que anotaram que essas regiões faziam uso extensivo de cães nos acampamentos e também no cerco. Um testemunho material impressionante é a coluna de Marco Aurélio, construída por volta do ano 503 DC. Lá, entre as cenas de combate do imperador nas guerras marcomanas, podem ser vistas figuras de cães lutando ao lado dos legionários. Eles não estão no centro, não têm nome, mas estão lá, com a boca aberta, saltando sobre inimigos, dentro da narrativa visual que Roma esculpiu para recordar sua glória. Eles eram usados como armas diretas ou apenas como guardiões e rastreadores. A verdade é que não há consenso. Mas a iconografia, os vestígios arqueológicos e os fragmentos literários apontam para uma conclusão clara: o canis pugnax fez parte do teatro de guerra romano, talvez não como protagonista, mas sim como uma peça-chave em uma engrenagem onde cada peça, humana ou animal, contava, como rastreadores na neve germânica, como sentinelas no deserto sírio, como defesa viva em fortalezas isoladas da Britânia. Os canis pugnax não tinham patentes, mas eles tinham uma missão: defender Roma. Roma escreveu sua história em mármore, bronze e sangue. Cada imperador tinha seus monumentos, cada batalha, sua crônica, cada general, sua estátua. Mas, e os cães, embora tenham sido guardiões nos acampamentos, estrelas na arena e sentinelas durante campanhas perigosas, os canis pugnax raramente aparecem como protagonistas nos textos clássicos. Por quê? Os motivos podem ser muitos. Talvez porque, para os cronistas romanos, quase sempre patrícios,
poetas ou políticos, os animais não eram dignos de epopeias. Ou talvez porque o cão, apesar de sua lealdade e utilidade, ainda fosse uma ferramenta, não um sujeito. Em uma cultura que exaltava o humano acima de tudo, dedicar páginas a um animal, mesmo que fosse corajoso, era impensável para muitos escritores da elite. Também existe outra possibilidade, o pragmatismo militar. Os cães cumpriam funções essenciais: vigilância, rastreamento, perseguição, mas seu uso não era maciço nem padronizado, e por isso simplesmente ficaram à margem dos relatórios. Curiosamente, os gregos foram mais generosos nesse aspecto. Alexandre, o Grande, adorava seus cães. Seu pai, Filipe II, tinha tropas caninas. E na literatura helenística há mais menções, mais respeito, mais presença desses aliados de quatro patas. Em contraste, Roma preferiu esculpir heróis humanos. O canis pugnax ficou preso nesse limbo onde habitam os indispensáveis sem nome. Estava lá, lutou, morreu, mas não figura. Hoje, graças à arqueologia, aos gravados, aos restos genéticos e aos poucos relatos dispersos, podemos reconstruir sua história. Uma história que não grita, mas resiste. Como eles fizeram, o canis pugnax, como raça, já não existe. Desapareceu em algum ponto da história tardia. Dissolvido entre guerras, misturas genéticas e o colapso progressivo do império. Mas sua marca permanece entre nós. Raças modernas, como o mastim napolitano, o cane corso, ou até algumas variantes do dogue de Bordeaux ou do presa canário, conservam características físicas e temperamentais que nos lembram aquele guerreiro de quatro patas que marchava com as legiões. Força, eles têm. Lealdade impossível de medir. Coragem, basta ver como reagem diante de uma ameaça. Mas além da genética, o verdadeiro legado do canis pugnax é simbólico. Representa a versão mais pura da lealdade em tempos de guerra. O guerreiro que não exigia pagamento. O soldado que não precisava de discursos para lutar. A sentinela que nunca dormia. O companheiro que não abandonava o ferido, nem mesmo sob flechas ou fogo. Em Roma, alguns desses cães chegaram a ter lápides. Seus nomes, poucos, foram gravados em pedra. Fidus, por exemplo, aparece em uma tumba descoberta perto de Pompeia. Aqui jaz Fidus, que nunca me deixou sozinho. Não é um mito, é história. Hoje, toda vez que um cão guarda sua casa, defende sua família ou morre para proteger, ele canaliza um eco milenar. O eco dos canis pugnax, aqueles que um dia caminharam ao lado dos imperadores e morreram como parte do exército mais poderoso do mundo antigo. Ao longo de séculos, Roma forgou impérios, destruiu reinos, escreveu a história do mundo em pedra, metal e fogo. Mas entre todas as suas conquistas, houve figuras que nunca reivindicaram glória, mas sem as quais o império não teria resistido. Um deles caminhava sobre quatro patas, não tinha escudo, nem toga, nem sobrenome, mas tinha um coração que batia pela sua legião e presas que não hesitavam quando a guerra chamava. O canis pugnax foi mais do que um cão de combate. Foi símbolo de obediência, sacrifício, companheirismo e entrega total. Viveu entre soldados, morreu entre batalhas e ainda vive na memória genética das raças, que protegem lares e pessoas sem esperar, uma estátua em troca, e talvez isso seja o que mais devemos lembrar. Que enquanto o mármore honra imperadores esquecidos, o canis pugnax ainda está presente em cada gesto de lealdade canina, em cada cão que se coloca entre ser humano e o perigo, e em cada história não contada que a história finalmente começa a recuperar. Você conhecia a história do canis pugnax? Você acha que esses cães deveriam ter um lugar mais visível nos relatos do Império Romano? Deixe-me saber nos comentários. Compartilhe este vídeo se você ama a história oculta e seus heróis silenciosos. E não se esqueça de se inscrever para descobrir mais relatos que o tempo quase sepultou.
mas que hoje, juntos, despertamos novamente.